Papai mandou o balão enfeitado de estrelas e de sonhos para alegrar os filhos de Pemba na terra. As crianças vêm da cascata, da mata, da pedreira, da praia e com suas brincadeiras trazem os segredos de Aruanda. Quem nunca se encantou com uma criança trabalhando no terreiro, com seu abraço, com sua alegria, com sua espontaneidade? Mas quais são os nomes utilizados pela Ibejada para se apresentar para nós na Umbanda? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, os nomes da Ibejada. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já faço o convite para você se inscrever e acompanhar outros vídeos como esse, que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. Se você já conhece o nosso trabalho, muito obrigado pela sua companhia. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre as crianças na Umbanda, a chamada Ibejada. O propósito do nosso vídeo de hoje é falar sobre os nomes das crianças. E temos também conteúdo aqui no canal falando sobre os nomes de caboclos, os nomes de Exus e Pombagiras. Então, faço o convite para você assistir também a estes outros vídeos. Quem são as crianças, né? Em primeiro lugar, vamos refletir sobre quem são as crianças na Umbanda. O culto às crianças, à Ibejada, aos Ibejes, é muito difundido nas tradições, nos terreiros de Umbanda. Ibeje é um orixá que representa a dualidade, o nascimento de gêmeos. Em África, a chegada de gêmeos em uma comunidade era motivo de boa sorte, era símbolo de alegria e de festa. Então, Ibeje é um orixá duplo, representado por duas crianças negras, duas crianças que vêm ao mundo para iluminar aquela comunidade. Portanto, é um orixá que protege as crianças, que representa a boa sorte, a boa nova, a renovação, a alegria e a esperança. Na Umbanda, nós cultuamos espíritos de crianças, espíritos na forma de crianças. A Umbanda é uma tradição de origem afro-indígena que tem como o seu fundamento principal o culto a espíritos ancestrais, como caboclos, pretos velhos, exus e também as crianças. Então a gente pode dizer que existem espíritos na forma de crianças, que se apresentam como crianças no terreiro, ou seja, são ancestrais na forma de crianças. Na nossa visão, por exemplo, as crianças não são espíritos que nunca encarnaram, espíritos chamados de elementais, como alguma literatura na Umbanda vai difundir. Tá? A nossa visão é que as crianças espirituais são espíritos que já viveram na Terra, que já tiveram existência e que hoje trabalham nos terreiros. As crianças espirituais que trabalham na Umbanda são chamadas de Ibejada, ou a linha da Ibejada, também de linha das crianças, e estão sim associadas a este orixá que é Ibeje. Mas as crianças, é importante que se digam, elas não são orixás, são espíritos. Espíritos que já viveram na Terra e que se manifestam e que, portanto, trazem os seus nomes rituais. Não são exatamente os mesmos nomes que tiveram em vida. Elas podem adotar, escolher nomes que têm uma simbologia, que têm um significado espiritual. E é sobre esses nomes que a gente vai falar ao longo do vídeo, né? O culto a Ibeje, a Ibejada na Umbanda, também está associado a dois santos cristãos, Cosme e Damião. Tanto que a festa da Ibejada, na maior parte dos terreiros, ocorre no dia 27 de setembro. E setembro, de modo geral, é conhecido como o mês das crianças, né? Em que os terreiros distribuem sacolinha de Cosme e Damião, se enfeitam, doam doces e guloseimas para as crianças da terra, né? Que vão aos terreiros. Muitas vezes é o primeiro contato da pessoa com o terreiro
é por meio da sacolinha do Cosme e Damião, né? Dessa primeira interface, né? É o primeiro momento em que você tem contato com a religião de Umbanda, é por meio da festa da Invejada. Cosme e Damião são santos da Igreja Católica que foram canonizados, né? Porque foram cristãos que sofreram o martírio, né? Eles foram martirizados ali por volta do século IV depois de Cristo, né? Eles viveram no Oriente Médio e foram conhecidos por serem caridosos, né? Eles eram gêmeos e morreram juntos, né? A tradição diz que Cosme e Damião eram médicos e que cuidavam de crianças, eram caridosos, né? E foram martirizados pelo Império Romano. Algumas crianças adotam o nome de Cosminho e de Damião, em homenagem a estes santos. Então, os primeiros nomes de crianças na Umbanda são Cosminho e Damião. Tem também Doum, né? Todo mundo já ouviu falar em Doum, inclusive alguns pontos cantados mencionam Doum. E quem é Doum? Né? É a terceira criança, né? Se a gente vê aqui a representação da imagem de Cosme e Damião, algumas delas têm o Cosme, Damião e Doum. Doum vem de Idou, que é uma palavra em Urubá, uma expressão que significa a terceira criança que nasce depois de gêmeos. Então, a família tem gêmeos, a criança que vai nascer depois daquela também é considerada abençoada. É uma criança Idou. E daí, pela corruptela, né, veio Idou, Doum. Né? Então, Doum seria essa terceira criança, que também representa a boa sorte, que também representa a renovação, a esperança. Então, algumas crianças que se manifestam podem utilizar o nome de Doum, né? Daí vem o ponto. Cosme, Damião, ô Damião, cadê Doum? Doum tá passeando no cavalo de Ogum. Temos então Doum. Outro nome muito comum é Crispim e Crispiniano, que também tem associação com o sincretismo. Crispim e Crispiniano são santos cristãos que também foram martirizados pelo Império Romano, foram condenados à morte por serem cristãos e são homenageados. A gente pode ter no terreiro, por exemplo, a criança Crispim, que faz homenagem a esse santo. Tá? Esse fenômeno do sincretismo, alguns vão concordar, outros vão rejeitar, né, dizendo que não é mais necessário o sincretismo, que foi um processo histórico que ocorreu lá atrás e que hoje não é mais necessário. Na minha visão, não tem como separar, não tem como apagar a história, né? O sincretismo ele está aí. E existe não apenas o sincretismo das tradições africanas com o cristianismo. Existe sincretismo, por exemplo, das tradições africanas com as tradições indígenas. Né? A gente vai ter, por exemplo, criança que é chamada de Tupanzinho, que é uma divindade do povo Guarani, do povo Tupi, né? Que é Tupã. Então o sincretismo ele existe não apenas África e cristianismo, existe sincretismo também intra-africano, das tradições, por exemplo, de Angola com as tradições de Queto, Yorubá, Nagô e Yorubá. Então existe sincretismo porque faz parte da história. O que a gente precisa é entender qual é a origem histórica de Orixá. A origem histórica de Orixá Ibeje é uma origem africana. É um orixá, como eu falei, que em África representa a dualidade, representa a renovação. E que o culto aqui no Brasil muitas vezes se associa a Cosme e Damião, né? E no imaginário popular, tanto Ibeje quanto Cosme e Damião são cultuados, são reverenciados. Eu acho que isso tem que ser respeitado, a tradição e a escolha de cada um. E eu estou dizendo tudo isso porque muitas vezes as crianças espirituais adotam nomes que são nomes simples ou nomes de santos. Por exemplo, Pedro, em referência a São Pedro,
Sebastião, em referência a São Sebastião, ou Maria, em referência a Maria. Então é comum que as crianças também adotem estes nomes, que são nomes simples, e que eram nomes utilizados no período da escravização pelos escravizados, né? Eles eram batizados com estes nomes, né? Então a criança, ou o adolescente, ou o africano adulto, os homens e mulheres trazidos de África para o Brasil, eles eram rebatizados com este nome, né? Forçadamente, eles tinham um nome africano e forçadamente recebiam um nome cristão, muitas das vezes em referência a santos, Pedro, José, João, Maria, né? E estes nomes são ainda hoje utilizados tanto pelos pretos velhos quanto pelas crianças. Então não é por acaso que a gente tem pai Joaquim, pai João, vovó Maria, né, que referenciam estes nomes com os quais os africanos foram batizados aqui no Brasil, ao chegarem no Brasil. E também as crianças espirituais adotam estes nomes. Pedro, Rita, Maria, João, José, geralmente no diminutivo. Então a gente vai ter Pedro, Pedrinho, Ana, Aninha, José, Zezinho, João, Joãozinho, Maria, Mariazinha, Sebastião, Sebastiãozinho. E outros tantos, né, como Juquinha, Quinzinho, Rosinha, Ritinha, geralmente nomes no diminutivo, né? As crianças adotam muito o diminutivo. Além disso, os ibejes, a ibejada, as crianças espirituais da Umbanda, estão ligadas às forças da natureza, aos pontos sagrados de força no qual elas estão encantadas. Ou seja, de onde elas trazem a sua força, o seu encantamento, a sua energia, a sua vibração. Então, os seus nomes falam muito sobre o local onde elas vibram. Se é na praia, se é na cachoeira, se é na cascata, se é na mata, se é na calunga, se é na estrada, nos ventos. Então, a criança ela adota o seu nome para mostrar um pouco da sua história, da sua força espiritual. O nome, portanto, revela a vibração espiritual daquela criança. Mariazinha da praia, ou Pedrinho da cachoeira, Joãozinho da pedreira, Rosinha dos ventos, Aninha da lagoa. E daí a gente pode ter da beira do rio, dos rios, das matas, e de todos os lugares, né, todos os pontos de força da natureza. Então a gente vai geralmente ter estes nomes simples no diminutivo com uma alcunha, né, uma denominação que vai se referir, que vai se relacionar ao ponto de força de onde aquela criança veio, de onde ela vibra, né? Também podemos ter nomes associados a elementos da natureza. É muito comum a gente ter, por exemplo, cristalzinho, peixinho, folhinha, estrelinha, ou seja, nomes relacionados a elementos da natureza, pedrinha, conchinha e por aí vai. Temos também nomes relacionados a seres místicos de diferentes tradições, seja tradições africanas como Doum ou tradições indígenas como Tupã, né? Aí nós temos Tupanzinho ou Sereinha e daí, né, outras entidades, outros seres místicos. Isso também ocorre com os ereis, mas eu gosto de fazer essa distinção, estou falando a partir da minha visão, da minha tradição, né? Conceitualmente, erê, que é uma palavra que significa brincadeira, né? Erê é um ser, né? Uma manifestação de transe no candomblé que se refere a um estado infantil, em um estado de infantilidade do orixá. Então é uma manifestação, um transe espiritual
que também traz a força do orixá, mas numa forma infantil. Conceitualmente, essa é a origem da palavra erê. Só que dentro dos terreiros de Umbanda é muito comum que a gente use a palavra erê para se referir também às crianças espirituais, aos espíritos que se manifestam como crianças na Umbanda, né? A ibejada, aos ibejes na Umbanda. Então é muito comum a gente utilizar a palavra erê. Tá certo? Tá errado? Quem sou eu para dizer que tá certo ou errado? É comum, acontece, simplesmente é. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, isso está certo, isso tá errado, e de julgar a fé dos outros. Simplesmente é. A gente encontra, né, no costume, na tradição dos terreiros, dizendo assim, o meu erê, a minha criança, como se fossem sinônimos. É da cultura, a cultura é dinâmica, sem contar os cruzamentos, o sincretismo que existe, que é inegável. Então, conceitualmente, erê é essa origem que eu falei, mas a gente costuma utilizar, né, a palavra erê para se referir também às crianças. E aí temos outros nomes, né? 22 também é um nome comum, que mostra a dualidade, né? Eu vou saudar 22, eu vi do 1 na beira d'água, comendo arroz, bebendo água, né? Eu vi 22 na beira d'água, que sempre, né, nessa questão da dualidade que é imanente, né, característica de ibeje. Também tem o nome corre-corre, que simboliza o ato de correr, que as crianças, quando se manifestam, geralmente elas chegam pulando ou correndo, brincando, né? Então algumas crianças também podem se apresentar por essas características que elas mostram, né? Corre-corre, pula-pula. E aí tem muitos nomes também ligados às forças dos orixás, né? Geralmente é o orixá da coroa do médium, do filho, e que é também orixá ao qual aquela criança espiritual está vinculada. Vou dar exemplos. Ogum. Então, uma criança que se manifesta com a força de Ogum, que traz a força de Ogum, ela geralmente traz o nome de espadinha, azulão, escudinho ou de outros elementos que estão associados a Ogum, tá? A gente pode ter, por exemplo, o Joãozinho da mata e ele dizer que o fundamento dele é Ogum, ele trabalhar com o filho de Ogum, tá? O que eu gosto de dizer sempre é que a gente não pode colocar a espiritualidade dentro de caixinhas e dizer assim, fulano é de Oxóssi, então ele vai trabalhar com caboclo 7 flechas. Não, fulano é de Ogum, então a criança dele tem que ser o azulão, tem que ser a espadinha. Não. A espiritualidade, ela é dinâmica, ela é rica, ela é viva e há toda a história espiritual daquela pessoa. Somente o desenvolvimento dela é que vai dizer qual é o nome da sua criança, né? Mas aí eu dei o exemplo de Ogum, vamos dar dos outros orixás também. Oxóssi, elementos de Oxóssi, a flecha, aí tem o flechinha, galinho, jupirinha, né, que são nomes que são derivados do tupi, tupanzinho e outros também, né? Mas a minha criança, a criança que trabalha comigo, né, e eu sendo filho de Oxóssi, ele traz o nome de Sebastiãozinho, é o Tiãozinho da beira do rio, porque ele cruza a força de Oxóssi e de Oxum, tá? Ele traz a força do meu pai e da minha mãe espiritual. É o exemplo que ocorre comigo, mas cada um tem uma situação diferente, por isso é preciso estudar caso a caso, cada pessoa, cada médium, cada cavalo de Umbanda, cada filho de Pemba. Outros exemplos, o Baluaê, né? Pode ser Poeirinha, Palhinha, Joãozinho das Palhas, Mariazinha das Palhas, ou da Calunga também. A gente pode ter crianças da Calunga, que trabalham na Calunga junto com os pretos velhos, até junto com os Exus, né? Como eu disse, a espiritualidade é vasta e rica. Xangô, né? Temos Curisquinho, Trovãozinho, Machadinho, Pedrinho, né? Ou então as crianças da pedreira, Joãozinho da pedreira, Mariazinha da pedreira e por aí vai. Iemanjá,
conchinha, sereinha, peixinho, estrelinha da praia e as crianças da praia de modo geral, né? Oxum, as crianças da beira do rio, gotinha de ouro, pepitinha, florzinha, espelhinho de ouro, rosinha e por aí vai. Inhansã, rosinha dos ventos, ventinho e tantos outros nomes também que podem trazer dos ventos, né? Pode ser Aninha dos ventos. Oxalá, pilanzinho, canjiquinha, algodãozinho. Inanã, mãe Nanã. Temos Aninha da Lagoa, é uma criança na nossa casa que trabalha com a nossa mãe pequena, que tem a coroa de Nanã, Aninha da Lagoa. Mariazinha do Pântano, Marianinha e outras crianças da fonte, dos pântanos, do sereno, relacionadas a essa vibração de Nanã. Então deu para entender, né, que as crianças elas podem trazer em seus nomes essa vinculação com a força dos orixás, com as forças da natureza, nas quais elas vibram. Então, a criança, por meio dos seus pontos riscados e dos seus pontos cantados, mas também dos seus nomes, elas revelam um pouco da sua vibração, um pouco do seu trabalho. Por isso a gente precisa conversar com as crianças e entender o que elas trazem, né? Muita gente fica ansiosa, muita gente fica afobada, querendo saber o nome da criança. É preciso ter paciência e esperar a hora certa, a hora que a criança vai dizer, olha, o meu nome é este, eu trago essa força, eu trago a força de Pai Xangô, eu trago a força de Mãe Iemanjá, por isso o meu nome é este aqui que eu estou revelando para vocês. Isso é um processo muito bonito de acontecer e a gente precisa respeitar o tempo certo das coisas, deixar acontecer na hora certa. Espero ter ajudado vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários e deixa nos comentários também o nome da criança espiritual que você trabalha ou que você tem devoção, que você conhece, para eu mesmo conhecer, que às vezes eu vou descobrir um nome que eu nunca ouvi falar. E às vezes as pessoas me perguntam, você já ouviu falar no caboclo tal? Não, nunca ouvi, mas pode ser que exista, né? E se ele se manifestou num terreiro sério, com fundamento, com certeza existe, porque a espiritualidade, ela sabe o que faz. Muito obrigado, Axé, Saravá, que Pai Oxóssi, Mãe Oxum e que a Ibejada nos abençoe e nos traga alegria. Salve as crianças! Onibejada!